semana eu fiquei fazendo alguns preparativos para a gente criar alguns pipelines dentro de uma plataforma Hadoop, né? Podendo ser da Cloudera e tal. O que que aconteceu? Nesses últimos meses, a Cloudera, ela limitou os acessos aos pacotes de instalação. Eu fiz algumas leituras, busquei alguns conteúdos e percebi que a movimentação que a Cloudera está fazendo é encapsular tudo que era pacote anteriormente disponibilizado de forma free, né, de forma gratuita. Por ser open source, normalmente eles davam isso por meio de diretórios, então eles colocavam diretórios na web e a gente conseguia fazer o download desses pacotes, desses repositórios, fazer as instalações como um todo, né? O que que aconteceu? A Cloudera se movimentou, não é de agora, né? Gradativamente ela começou a transferir esses pacotes, quando ela fundiu com o ambiente da Hortonworks, né? Eles também fizeram as movimentações e hoje eu não consigo baixar mais nenhum pacote da Cloudera sem uma licença corporativa, sem uma licença de parceiro, tá? E aí eu tive alguns problemas para a gente estruturar um ambiente onde eu pudesse criar esses pipelines. E o que que eu consegui trazer para a gente conversar hoje, para a gente encontrar hoje? Seria um sandbox, né? Então, o que que existe hoje quando a gente fala, tá, e como é que eu testo, como é que a gente faz um estudo sobre algum componente do lado da Cloudera? Você tem alguns requisitos que você precisa preencher, fazer alguns cadastros, tem um login lá que você precisa fazer, e o que dá para utilizar é um sandbox, né, que é uma máquina virtual com vários componentes já instalados, né, para alguns usos. Então, a gente pode utilizar tanto o HDP, que é uma versão um pouco mais antiga do produto, que é no modelo de cluster antigo, era o que eu gostaria de mostrar para vocês, porém eu não consegui baixar a tempo. E tem também a estrutura do CDF, que é um cluster dedicado a ferramentas um pouco mais analíticas. E aí eu preferi trazer ao menos o CDF, porque eu consigo mostrar para vocês o NiFi, que é uma ferramenta muito importante e provavelmente para muitos dos projetos dentro da IBM e também com os clientes, iremos ter a atuação junto com essa ferramenta, tá? Também não tive muito tempo para criar diversos pipelines, fazer toda uma implementação de ponta a ponta dentro do NiFi, que era o que eu gostaria, né? Então, por conta de todo esse trabalho que eu tive de ambiente e de licenças, não foi possível estruturar muita coisa. Mas vamos tentar falar um pouquinho de duas plataformas que eu consegui estruturar aqui. A primeira é o CDF e a segunda é um acesso que eu consegui numa plataforma chamada CDP, que é Cloud Data Platform da própria Cloudera, como se fosse uma cloud privada que eles disponibilizam diversos serviços para você gerenciar, você integrar, você criar seus clusters, né? E todo o seu ambiente informacional. E nesse ambiente você tem diversas tecnologias, tanto para Data Warehouse, como também para algumas aplicações em cima de Machine Learning, desenvolvimento de Machine Learning, tem também ferramentas para engenharia. Então, eu vou tentar mostrar para vocês algumas dessas ferramentas, ao menos para que vocês entendam como os componentes hoje estão sendo vendidos, estão sendo disponibilizados e como a gente aplica, né, o conceito assim de Big Data Analytics dentro dessas ferramentas. Tá? Primeiro ponto. Então, pessoal, hoje a aula era muito dedicada, a ideia do nosso encontro era falar de tecnologias e fluxos de dados. Dentro dos fluxos de dados, era com o contexto de implementarmos alguns pipelines. Como eu pensei em fazer? Eu iria fazer um processo de lote, né, um processo de batch ou microbatch. Então, iríamos ingerir um arquivo dentro de um HDFS, fazer uma manipulação com Hive, alguma coisa do tipo, aplicar um enriquecimento dessa informação, fazer algum join e disponibilizar isso para uma área de visualização, né, para um ambiente de visualização. E o segundo ponto era buscar fazer um streaming, né, de uma rede social, alguma coisa do tipo, e imputar isso dentro de um Kafka e posteriormente fazer a inserção dentro de um banco, alguma coisa para a gente visualizar esse fluxo no formato um pouco mais rápido de velocidade. Mas realmente as ferramentas não me possibilitaram, tá? É um ambiente meio chato de fazer, como tem agora essas limitações, leva um certo tempo, até a comunicação com o suporte deles lá leva um certo tempo, eu não tive esse tempo hábil, tá? Mas vamos tentar falar um pouquinho aqui do que foi possível.
E aí, para a gente não perder o costume, né? Inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças, né? Até em relação ao que estamos passando agora, do Steve Hawking, né? Então, a resiliência, né? Que é uma palavra muito utilizada hoje no universo de coach, né? No universo de treinamento, sabemos que impactos acontecem, que mudanças acontecem, que muitas vezes podemos estar em ambientes um pouco complexo, ou então um pouco que não se sentimos tão à vontade, né? Então, esse conceito de multidisciplinaridade de pessoas, integração de pessoas, é algo que tem tido bastante cuidado por parte de diversos profissionais, pela própria área de RH. Hoje existem diversas diretrizes para que esse cuidado seja cada vez mais amplo, né? E que inclua todo mundo, né? Então, inclusivo, né? Então, a ideia é que a gente tenha um ambiente muito amigável e inclusivo, né? Então, a parte da inteligência, se a capacidade de se adaptar às mudanças, é essa nossa resiliência, né? De buscar a uma forma de resolver certos problemas, de se adaptar a certas dificuldades. Então, vamos começar hoje com essa aula fazendo isso, tá bom? Em relação à nossa agenda, a ideia é que eu mostre algumas das plataformas Cloudera, né? Então, eu não trago outro Hadoop, eu não trago outras distribuições que a gente discutiu lá no começo, porque é muito superficial, é muito para processamento, né? Então, a Cloudera ainda traz muitas ferramentas para várias fases do dado. Então, eu tenho para linhagem, eu tenho ferramentas para monitoramento, eu tenho ferramentas para engenharia, ferramentas para consumo. Então, eu vou tentar mostrar para vocês algumas dessas ferramentas. A gente vai fazendo aí uma linha de raciocínio, né? Que a gente vai montando passo a passo e tentando demonstrar cada uma delas, tá? E aí, a parte de demonstrações, eu vou tentar mostrar aqui, rodar um NiFi, que eu estava tentando habilitar aqui, um fluxo específico, para que vocês entendam. E vou trazer um pouquinho de boas práticas de como trabalhar com o NiFi. Então, primeiro vamos começar com a plataforma CDF, tá? Nome sugestivo, né? Mas a ideia dessa plataforma a Cloudera, na verdade, a Hortonworks, ela distribuía dois pacotes de serviço, né? Em um tempo eles distribuíam CDP, né? Hoje eles distribuem o CDP, que é a versão de evolução do HDP, né? Então, o Hortonworks Platform evoluiu para CDP, Cloudera Data Platform, tá? Então, essa nomenclatura mudou e, basicamente, a maioria dos serviços que vinham da Hortonworks foi embarcada, embutida na nomenclatura Cloudera, né? Então, hoje a gente tem essas duas distribuições, né, essas duas linhas de serviços, quando a gente fala de clusters operacionais, clusters que precisam de uma gerência, que não são autogerenciáveis, né? Então, a gente tem a distribuição CDP e a distribuição CDF. Né? A CDP é uma distribuição muito dedicada à estruturação de dados, à arquitetura de dados, armazenamento de dados, a diversos passo a passos que a gente tem na evolução do dado, né? E a plataforma CDF, que é a que a gente vai ver um pouquinho hoje, ela é dedicada a processos analíticos, a processos de streaming, a processos que podem ajudar na tomada de decisão, né? Ela é uma camada de analytics em cima dos dados que provavelmente, levando em consideração toda a suite, as empresas implementariam o CDP com toda a arquitetura de dados, com toda a estruturação das informações e como adendo, né, como evolutiva de ambiente, implementaria um cluster dedicado para CDF, né, um cluster dedicado para Analytics, para correlacionar, para consumir as informações que já estão sendo ingeridas e processadas dentro desse HDP, tá? Dentro desse CDP. Então, hoje, o conceito do ambiente CDF é bastante de dar vazão de desenvolvimento, tem alguns recursos para gerência de arquivos, gerência de processos, né? E também a ferramenta do NiFi é uma ferramenta muito bem utilizada no mercado, uma ferramenta muito boa, tem uma integração muito limpa com todo o ambiente, né? Então vocês vão ver que essa é a cara do Ambari, né? Então o Ambari ele é um gerenciador de clusters, né? Você pode implementar mais de um cluster dentro do Ambari, ele seleciona, ele gerencia diversas funcionalidades do cluster, ele traz funcionalidades específicas para manutenção, para expansão do cluster, para redução do cluster, né? Então dentro do Ambari
o Ambari é igual para todas as frentes da Cloudera, tá? Então, basicamente, você vai ter essa visão aqui. Se tiver alguma mudança, se algum de vocês já tivesse visto um painel um pouco diferente na parte visual, é porque no versionamento, né, nas versões mais novas, eles tiveram um ajuste de layout, coisas do tipo, mas as funcionalidades são basicamente quase as mesmas, tá? Se mudou muito pouca coisa, né? Então, o que vocês veem aqui do lado esquerdo, temos todos os serviços que estão instalados nesse cluster, tá? Então, esse cluster, como eu comentei com vocês, é um sandbox. Basicamente, o sandbox não é um cluster, ele é um cluster standalone, né? Então, ele simula a clusterização por meio da memória, dos recursos de hardware da máquina, mas ele não tá realmente clusterizado. Eu não tenho mais de uma máquina, eu tenho uma máquina só que centraliza tudo, tá? Então, o sandbox ele divide, né, o serviço, ele faz todo o controle. Então, o que que acontece? A Cloudera, para que as pessoas testem, usem, façam estudos, né, antes de previamente precisar assinar uma subscription, alguma coisa do tipo, eles empacotam essa VM e disponibilizam para ser baixada. Essa especificamente tem 8 gigas, né? E se você for rodar num PC com menos de 16 GB de memória, você pode ter bastante dificuldade, né? Então, eu nunca recomendo que vocês façam isso, baixem um sandbox, coloquem na máquina, tentem utilizar para treinar. Normalmente, é interessante vocês subir isso na nuvem, trazer a Google, quando você cria um novo usuário de Gmail, você pode ganhar alguns fundos, né? Se eu não me engano, dá R$ 1.500, que dá para você usar no período de 90 dias, e aí esses R$ 1.500 você consegue subir essa imagem, né, da VM dentro de uma virtualização na Google e facilita talvez os seus trabalhos. Caso vocês tenham interesse, me procurem, tá? Que eu mando um roteiro, a gente faz um roteiro bonitinho aí para ajudar vocês a fazer esse deployment aí, tá? Dentro da Google aí, se vocês se interessarem, tá? Então, o que que temos aqui? Dentro do Ambari, temos alguns serviços, né, estruturais. Então, vocês vão ver aqui o Zookeeper. O Zookeeper é um serviço muito importante porque ele faz a supervisão de máquinas, ele faz o gerenciamento de diretórios, né, em memória. Quando você está processando isso de forma paralelizada, ele loca alguns espaços em memórias, em diretórios, ele loca alguns diretórios para que não haja conflito, não haja um overwrite em cima daquelas informações que estão sendo processadas. Então, ele tem duas funcionalidades muito importantes, que é o gerenciamento de máquinas, a supervisão de máquinas e também esse controle de memória, de diretórios, e um snapshot, que seria como se fosse uma visão, né, congelada daquelas informações naquele momento, né? Então, ele é muito utilizado, ele é o primeiro serviço que é instalado normalmente no cluster. O Storm, vocês vão ver aqui, que ele é um serviço dedicado a streaming. Ele é um serviço muito bom quando você fala de Hadoop, porém no mercado, quando a gente vai aplicar stream, a gente vai fazer isso, a gente faz por Spark, a gente usa as bibliotecas Spark, faz alguma coisa do tipo. Mas o Storm, ele traz muitos recursos que se encaixam de forma muito nativa com o Kafka, né? Então ele se conversa em questão de tópico, você consegue criar todo um controle de processamento desses streams. Então o Storm é bastante versátil, né? Por isso que ele se enquadra aqui dentro desses recursos de streaming, de analytics que a gente tem nesses fluxos. O Ambarifra basicamente é só um serviço para gerenciar as máquinas que estão implementadas, né? E ele tem uma extensão para o Solr, né? O Solr é um serviço externo do Hadoop, ele não é exatamente do pacote Hadoop, né? Então ele não está ele está composto nas distribuições porque por algumas questões analíticas e porque ele suporta bem o Elasticsearch, né? Mas ele não é exatamente o componente dentro da Cloudera. E a gente temos o Kafka, né, que é um produto altamente utilizado no mercado, talvez seja um dos serviços mais importantes que a gente tem nas soluções, nas estratégias de dados, é o barramento, né? Então, o Kafka ele funciona como serviço de mensageria, né? Ele funciona como barramento de mensageria e o Kafka já tem uma evolutiva muito forte quando a gente está falando de particionamento de informações, já está surgindo versões do Kafka que possibilitam você executar queries diretamente dentro dessas partições.
de barramento. Então, vai chegar um momento que muitas empresas vão substituir bancos de dados relacionais, algumas coisas do tipo, para utilizar o Kafka como barramento centralizador de analytics e também de fluxo de processamento. O Log Search aqui ele é uma ferramenta básica só para você integrar com o Solr, então eu consigo fazer algumas validações em cima de alguns logs, ele me ajuda em alguns tipos de analytics em relação a logs, né, quando a gente tem um fluxo muito grande. E temos o NiFi, né? O NiFi é uma ferramenta muito boa, muito visual. Ela integra toda a engenharia de dados, toda a integração de dados, junto com todo um fluxo de orquestração e boas práticas. Então, ao invés de eu precisar de várias ferramentas, uma para orquestrar, outra para fazer engenharia, outra para fazer integração, uma para ETL, eu consigo centralizar tudo no NiFi, que tem todo um controle de usuários e integrações, né, e grupos de usuários, e também, além da segurança, ele é altamente fácil de se utilizar, né, visual. E você tem uma extensão muito grande para qualquer biblioteca. Digamos que eu tenha dentro do NiFi, eu precise criar uma regra de negócio específica de uma área para aplicar dentro de um processo. Então, eu posso criar um módulo Java, posso criar um módulo Python e embutir isso dentro de um processor, né, que a gente chama lá, dentro do NiFi, para executar esses trabalhos. Então, o NiFi é uma ferramenta muito versátil, não somente integrada com Hadoop, você consegue linkar com diversas outras tecnologias externas também, né? Muitas eu já vi no mercado utilizando Tíbico, utilizando plataformas cloud, então é muito flexível a utilização do NiFi. E, e ele também tem toda essa crescente a nível de programação. Você consegue criar módulos de programação de algumas linguagens e implementar dentro dele, né? E aí a gente tem o esquema que é uma tecnologia muito utilizada hoje para controle de APIs, para controle de microserviços. Você consegue gerenciar versionamentos de layouts de JSON, você consegue fazer diversos trabalhos que facilitam muito nesse desenvolvimento de APIs, de novas implementações, tá? Então, o esquema registry é bastante importante. E o Stream Analytics é basicamente uma nova tecnologia que eles colocaram para fazer o mapeamento e fazer todo o gerenciamento dos processos de streaming, tá? Então, já dei uma contextualizada para vocês em todos os serviços. Vamos mostrar um pouquinho dos botões que a gente tem aqui. Então, aqui basicamente é o nome, né, do serviço, Ambari, e aqui é o nome do meu cluster, tá? Aqui está escrito Sandbox, que é o que vem de default dentro da Cloudera. E aqui eu tenho dois balãozinhos, cada balão desse representa uma operação que está acontecendo. Então, esse primeiro balão, ele mostra todas as execuções que foram disparadas dentro desse cluster, né? Então, ele startou todos os serviços, depois ele startou os serviços de gerenciamento de analytics, ele startou o Schema Registry. Então, ele me dá todo um detalhamento para que eu consiga acompanhar o tempo, acompanhar na parte de logs, como eu conseguiria, caso dê um problema, dê um erro, nessa parte aqui do logs é onde eu vou conseguir identificar o que poderia ter sido. Então, ao invés de ficar esse OK verdinho, ele vai ficar um X vermelhinho, né? E aí vai parar. Normalmente, quando um serviço para, ele não consegue startar, ele não consegue subir normalmente até o final, ele para ali e todos os serviços subsequentes também não são disparados, né? Então, é bem procedural, digamos assim, o start de serviços dentro da Cloudera. E aí vocês vão ver que o log tem uma certa indentação, nós temos aí um detalhamento da data, da hora, né? Temos aí todos os comandos que foram aplicados, quais talvez permissões, usuários que aplicaram o comando. Então, eles buscaram fazer um log bastante robusto para que facilitasse o monitoramento. Quando a gente fala do universo de Hadoop, 80% do trabalho de pessoas que estão olhando para a infraestrutura é com logs, tá? Então, a parte ferramental, ela suporta até certo ponto, mas normalmente problemas mais complexos, problemas avançados e problemas recorrentes é muito mapeado via logs, tá? Então, é um bom costume que todos devem ter. Não somente para infra, mas também para gerenciamento de dados,
quando você estiver fazendo uma ingestão, quando você estiver fazendo uma movimentação, sempre se acostume a olhar para os diretórios de logs, que ajuda bastante. Tá? Então, essa caixinha foi para isso. E aí temos a caixinha de alertas. Os alertas, eles são algumas configurações, e aí a gente tem um pop-up que é específico para alertas e avisos, né? E o que é esse alerta? Eu consigo configurar algumas métricas específicas, por exemplo, se o meu HDFS já está com mais de 80% da capacidade, então eu consigo criar uma flag de alerta vermelho, né, para que seja executado algum processo de compactação, algum processo de movimentação de arquivos, ou mesmo a avaliação de ampliar o armazenamento, adicionar algum nó, alguma coisa do tipo. Então, eu tenho diversos alertas que podem me ajudar. No caso aqui, a gente está falando de alertas específicos para os serviços desse cluster, né? Então, temos aí um pouco voltado a snapshot, eu posso habilitar ou desabilitar o alerta, né? Então, é uma mecânica que muitas vezes, digamos que seja um alerta controlado e que ele pode estar dando alguma flag, pode trazer algum problema, é mais simples eu desligá-lo do que mantê-lo ativo, né? Então, é um recurso também muito utilizado, muito interessante da gente fazer. Aqui nesse menu, vocês vão ver essas opções. Dashboard. Dashboard, basicamente, é a minha home, né? Dentro do Ambari. Services. Services são todos os serviços que eu tenho instalado. Basicamente, a representação dessa caixinha aqui. Hosts. O que eu tenho em hosts? Eu tenho todas as máquinas que estão compostas no meu cluster, tá? Então, dentro de host, basicamente, nessa situação, eu só vou ter um cara, né? Que eu só tenho uma máquina ativa. Se eu tivesse 10 máquinas ativas, e ainda está descrito aqui todo o hostname dela, né? O nome dela na rede, e também o IP interno, IP externo, caso tenha, e algumas configurações. Esse default hack aqui é a configuração básica quando ele estrutura um disco, tá? Por trás. Você tem algumas configurações um pouco avançadas, por exemplo, quando as pessoas utilizam o ASIN ou algumas outras coisas, você tem uma configuração um pouco mais avançada, mas basicamente é sempre por via hack, né? Que são os discos na barriga que a gente fala, o JBoD da vida. E aí a gente tem o detalhamento dos cores, né, dessa máquina, e a quantidade de memória, tá? E a versão que a gente tem do pacote, tá? São 16 componentes, e aí para vocês entenderem, os 16 componentes estão descritos aqui. Necessariamente não são somente os serviços, eu posso ter componentes que são subserviços de cada serviço, né? Como a gente conversou numa aula anterior. Então, às vezes, por exemplo, o Li-Fi ele tem mais de um componente normalmente, o Schema Registry também, e aí a gente tem alguns outros componentes que fazem a integração desses outros serviços, tá? E aí, se eu clicar aqui, ele me dá todo o detalhamento dos serviços e me dá condições de parar serviço a serviço, tá? Então, eu tenho algumas ações aqui nesse checklist, restartar o serviço, parar o serviço ou passar esse serviço para um modo de manutenção. Isso daí é bastante importante quando a gente precisa parar um serviço que está impactando no funcionamento de outros que são produtivos. Então, se existe a condição de eu transferir isso para um modo de manutenção sem impactar os outros serviços, eu farei isso e começarei a tentar configurar um troubleshoot, configurar algumas coisas para a resolução do problema daquele serviço. Tá? Vocês vão ver aqui que até eles eu não fui eu que fiz isso, tá? Então a própria Cloudera deixou esse serviço do Registry aqui em modo de manutenção. Provavelmente eles tiveram algum conflito na configuração inicial e derrubaram esse serviço aqui, tá? Então é serviço que nativo, então ele não influencia em outros. Qual que é o problema? Se eu tiver um serviço que utiliza a integração desse serviço que vai estar fora, eu vou perder os dois serviços. Então, somente funciona dessa maneira para serviços que têm uma certa independência, tá? Então, aqui são todas as condições. Eu tenho também condições de baixar as configurações, baixar o XML de cada uma das configurações, o properties, né? Um detalhamento um pouco mais da máquina, tá? E algumas métricas. Como eu não configurei, como esse cluster, teoricamente, eu instalei hoje, é novo, a gente não tem muita coisa, tá? E aí eu tenho configurações, né? Em cima de cada aplicação, de cada serviço, eu tenho toda uma suíte, todo
uma quantidade de configuração para aplicar. Deixa eu vir para cá que eu acho que fica mais fácil. Tá? Então, quando entramos aqui, vocês vão ter ver três colunas. Ó. Por exemplo, para Zookeeper. A Zookeeper eu vou ter o sumário, que é basicamente mostrando se ele está em pé, se ele está ok, e os subcomponentes dele, se ele tem algum cliente instalado em alguma máquina, quantos são, se tem algum alerta, se esse serviço está correndo algum risco, quais são as minhas ações em relação a esse serviço, parar, restartar todos, fazer um launch service check. Normalmente, quando a gente faz instalação, a gente roda isso, que ele faz todo um batimento de configuração da máquina e de configuração do próprio kernel, tá? Então ele tem algumas métricas default lá e ele valida se as configurações estão adequadas, tá? E aí tem a manutenção e fazer download dos arquivos. Digamos que eu vá criar um ambiente de desenvolvimento Java dentro de um Eclipse, tá? Um exemplo, e aí eu preciso fazer a comunicação da minha máquina local junto com o cluster que está remoto. Então, normalmente a gente utiliza o download dessas configurações do ambiente remoto, traz para o ambiente Java, traz para o ambiente Java e configura isso já com todas as predefinições que já tem no ambiente remoto. Tá? E a exclusão do serviço. Alguns serviços têm a necessidade de excluir um anterior, né? Então eles têm dependências. Quando tem dependência, você precisa ir fazendo a cascatinha. Você precisa excluir o serviço A, porque para excluir o serviço B, para excluir o serviço C. É basicamente assim. E aí, a nível de painel, né, os serviços, os hosts, os alertas, já mostrei para vocês. O admin. Admin são todos os usuários que a gente tem instalado na plataforma, tá? Então, a gente tem aqui, ó, cada serviço é gerado um usuário dentro do Linux, dentro do grupo lá do GNU Linux, né? Então, ele cria usuários Zookeeper, ele cria usuário Storm. Então, cada serviço possui seu próprio usuário para fazer a manutenção e a gestão do seu próprio serviço, para que a gente não tenha conflitos ou a gente consiga segregar melhor os permissionamentos. Então, por exemplo, o usuário Kafka, ele não consegue mexer nos dados, mexer nas informações de configuração do usuário Wi-Fi. Então, para isso, é preciso fazer todo um jogo de configurações, subir permissões, descer permissões dentro da máquina, dentro da suíte, dentro do terminal de comandos, para que a gente consiga navegar dentro disso, porque exatamente foi feita essa segregação para que não seja fácil de aplicar uma permissão, excluir um diretório, alguma coisa do tipo, e isso refletir em diversos outros serviços. Tá? Versões, a gente tem aqui um pouco das versões de cada uma dos componentes, né? Então, vemos aí que estamos com a plataforma HDF 3.1.2.0, porém, cada serviço está na sua maturação em paralelo, né? Então, o Zookeeper está na versão 3.4, o Storm na 1.1, o Ambari Infra. Quanto menos a versão, mais baixa a versão, mais aquela ferramenta é nova, é algo que está começando realmente a evoluir dentro da suíte do Cloudera, tá? Dentro da suíte do Hadoop como um todo, né? Então, vemos que o Zookeeper é o serviço que está sempre embutido, embarcado em todas as soluções, então ele já tem uma maturidade maior. Histórico de atualização, caso esse meu ambiente tenha passado por algum histórico, por algum upgrade, né? Então ele vai ficar listado aqui, tá? Contas de serviços. Contas de serviços são todos os serviços que eu tenho aqui, né? Basicamente, ele reflete no meu grupo de usuários, né? Meu grupo de meus usuários. Kerberos é quando eu tenho implementado a integração com o KDC, né? Então, eu tenho muitas empresas, muitas soluções fazem o quê? Eles têm o Kerberos como um autenticador, né, de rede. Então, esse autenticador já é utilizado para diversos ambientes. Então, quando você implementa um Hadoop, você basicamente vai reutilizar toda essa estrutura de autenticação que já existe externamente. E a Cloudera, né, a Hortonworks, já implementou essa habilitação mais facilitada por meio do próprio painel para facilitar essa integração. Mas não é uma integração muito fácil, viu? Ela requer bastante configuração, ela tem diversos detalhes a nível de configuração de ambiente, configuração de máquina a máquina, configuração de serviço. O Kerberos ele impacta bastante, por quê?
porque ele realmente ele limita o processamento no nível mais granular. Então, se eu tenho uma aplicação e eu executo ela, e caso eu tenha um ticket lá de validação, que é um período de tempo que aquele processo vai rodar, ele derruba o processo. Então, existem diversas mecânicas que têm que ser aplicadas quando a gente está falando de streaming, quando a gente está falando de alguns fluxos diferentes. Tá? Então, o Kerberos é um componente de segurança dedicado à autenticação de usuários e também controle de variáveis, coisas do tipo. E aí a gente tem esse quadradinho aqui que ele traz o quê? Ele traz algumas views. O que são views? São painéis que eu consigo criar ou gerenciar aquele serviço, tá? Então, isso aqui seria o painel de gerenciamento de todas as tarefas, de todos os fluxos que estão sendo executados pelo Storm. Então, vocês veem aqui ó, que ele tem as tarefas, né, os supervisores, os slots e os executores. Né? Então, isso aqui é basicamente a estrutura interna dos fluxos Storms. Tá? Então, quando você implementa um fluxo, você cria um processo stream, alguma coisa, basicamente você vai conseguir gerenciar por aqui esses fluxos, tá? Todo esse processamento. E aí vamos entrar um pouquinho no NiFi, que é talvez a ferramenta que mais importa para a gente aqui em relação ao que foi possível implementar. Tá? Então, voltando para o NiFi, todas as ferramentas elas são. Vamos falar um pouquinho dessa aqui, que é interessante também. Elas são gerenciáveis. O NiFi ela é específica para desenvolvimento. E aí tem um ponto que acontece bastante quando a gente está trabalhando com nuvem, tá? Como eu estou rodando isso na nuvem, na Google, eu tenho todo o redirecionamento, né, da página um pouco limitada. Eu tenho que sempre chamar pelo IP e tal. Eu posso criar dentro do meu hosts, né? Aqui um reapontamento, mas aí sempre vai mudar, porque o IP normalmente na nuvem, ele atualiza sempre que a gente desliga a máquina. Então, eu tenho que manter assim mesmo. Tá? Então, aqui é um painel, essa ferramenta é nova, é um painel que vocês, quem tiver oportunidade de trabalhar com um cluster mais novo, né? Alguns dos nossos clientes estão implementando essa suíte, vai entrar nos próximos meses aí toda essa estruturação, tá? Então, dentro desse painel, nós temos aqui um componente, né? Então, o que é a minha aplicação? Minha aplicação é basicamente um container de processos que estão rodando, tá? E aí, dentro desse container, vocês vão ver aqui um fluxo que já vem pré-configurado aqui, acho que de demonstração, dentro do sandbox, né? Eles chamam de Trucking IoT Demo. Então, provavelmente, é a geração de alguma mensagem, alguma coisa, que vai vir para o Kafka, vai ser enriquecido e vai fazer todo o processamento. E aí vocês veem que tudo que for mapeado dentro do Kafka, for particionado, vai ser mostrado aqui. Então, vocês vão ver que ela tem uma certa similaridade, tá? Então, o que que tem aqui, ó? Eu tenho Event Hubs, que seriam os barramentos, eu tenho diversos componentes que eu posso utilizar para fazer a criação de pipelines streaming, tá? Então, essa ferramenta é dedicada a pipelines streaming, tá? Então, vamos ver se a gente consegue executar esse cara. Aqui ele puxa um pouquinho do detalhamento da quantidade de máquinas que eu quero utilizar para esse processamento. Então, é interessante que ele consegue detalhar para mim o quanto de hardware que eu vou querer aplicar para aquele processo, né? Então, eu vou executar esse fluxo, digamos que eu tenha 5 a 6 máquinas, eu não queira utilizar todo o consumo de hardware que eu preciso. Então, vou utilizar 2 dessas máquinas para deixar outras 3 livres, né, para outros processamentos, outros fluxos acontecerem. Né? Então, tem uma certa granularidade aqui no processamento. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele termina aqui. Ele me deu um erro primeiramente, né? E aí vocês vão ver ó, que ele enriqueceu a informação, depois ele fez um join com algum outro fluxo, depois ele filtrou, né? Aplicou alguma regra. Deixa eu ver se a gente consegue ver no detalhe. Eu não detalhei muito não, só estou trazendo para vocês verem, para ver a interface mesmo. Deixa eu ver o que tem. Então aqui eu tenho a parte da aplicação. Depois da aplicação,
ela me dá uma tela de dashboards. Aí aqui, pessoal, temos um fluxo que eles trazem também demonstrativo e eu também coloquei um aqui para a gente testar. Então, não sei se vocês já tinham visto a ferramenta do MiFi. É uma ferramenta muito visual, muito boa de se trabalhar, muito produtiva. Quando você aprende, você entende os componentes, você cria toda a estruturação de integração desses componentes, você deslancha, a primeira, talvez a curva de aprendizado aí para se trabalhar com essa ferramenta, no máximo um mês, você já consegue desenvolver pipelines robustos, pipelines diferentes, né? E aí a complexidade vai aumentar em relação à dificuldade de regras, a dificuldade de joins, né, que você precisa aplicar dentro desses fluxos, tá? E aí vocês vão ver o que o NiFi tem. O NiFi tem todo um painel, né, aqui na parte de cima. Eu tenho diversos componentes para implementar, tá? Eu vou falar dos mais importantes para a engenharia, né? Então, dentro desses caras, eu tenho input port, eu tenho output port, eu tenho process group, eu tenho remote process group, tem como se fosse um gateway aqui, né, de informações, tem um template. Então, ele já traz algumas coisas que me ajudam já pré-configuradas para implementar, tá? Então, esse painel, você vai ter o painel de navegação. Então, se eu tiver, como funciona o NiFi? Ele é como se fosse uma lupa. Não sei se vocês já viram, já trabalharam com o Miro, que é uma ferramenta de gerenciamento aí de atividades, e com algumas outras dessas ferramentas, você consegue ampliar e aumentar bastante. Então, ele trabalha com esse conceito aqui de visualização e de consumo, né? Então, se eu tenho muitos componentes, eu venho aqui para facilitar e ele vai e me direciona diretamente lá para aquele componente que eu preciso ir, tá? Então, basicamente, assim, esse painel ele auxilia nessa procura em encontrar os processos que você está trabalhando, os fluxos que você está trabalhando, tá? E ampliando aqui, entrando no detalhe, você consegue ver a carinha de cada um. Tá? Nessa parte de baixo, vocês vão ter aqui, ó, nesse operate, vocês vão ter exatamente o elemento. Ele está considerando o elemento aqui, process group, tá? O que é o process group? É essa caixinha aqui que você cria para você agrupar todos os processamentos que estão de acordo com algum assunto. Então, dentro das boas práticas do Wi-Fi, você tem toda uma organização de fluxos que você precisa aplicar. Primeiramente, é muito utilizado o Process Group, né? Então, dentro do Process Group, nós temos aí a possibilidade de criar pipeline, assim, outra tela dessa com uma quantidade bem grande aí, vai depender mesmo só de capacidade de hardware. Não tem limitação na quantidade de informações que você pode botar dentro daquele Process Group. Só para que vocês entendam, vocês estão vendo aqui o fluxo externo, tá? Ele está dentro da minha dimensão maior, digamos assim, da minha visão maior dos dados. E aí eu criei, um pouco antes da nossa aula, esse cara aqui, esse Process Group, né, que chama teste. Você vai ver, ó, que por fora, olhando para ele, ele já tem um fluxo de geração de dados de 1.46 GB, que eu gerei um componente que fica gerando dados automaticamente. Ele fica gerando dados fake, tá? Para a gente testar um fluxo de informações. Ele já fez a leitura e a escrita a leitura, né, de 395 megabytes, né, e já fez a escrita de 93 megabytes. Então, vocês têm aqui algumas métricas que ajudam a saber se está funcionando, quanto tempo isso roda, né, de 5 em 5 minutos. E essa caixinha aqui é geralmente quando tem problema, né, não é boa não. Quando ela aparece aqui, essa flagzinha ela aparece é porque temos aí algum tipo de problema. Vocês estão vendo aqui no canto, ela aparece aqui, tá vendo? O warning, então ó, o Dataflow excedeu alguma coisa, eu acho que o que eu tinha de recurso de máquina, ele já excedeu porque ele está gerando informações e deve ter dado algum alerta, tá? Então, voltando para a parte de boas práticas, temos aqui no Process Group as informações externas do que tem lá dentro. Eu querendo entrar, eu clico com direito, né? Então, toda a minha interação normalmente é com o meu botão direito. E aí vocês vão ver várias funções para cada caixinha dessa. Então, cada componente tem recursos diferentes e tem alguns recursos em comum, né? Então, eu posso ver ó, o que dá para fazer upstream,
o que que é upstream e downstream? Seria eu utilizar isso daqui como um componente de subir arquivos, de descer arquivos, né, de integrar arquivos em fluxo. Eu posso validar o histórico, né, de tráfego de dados que está dentro por trás dele. Eu posso parar os serviços que estão rodando. Eu posso começar novamente. E aí eu tenho a configuração externa desse cara e as variáveis que foi implementada, tá? Dentro dele, então vamos entrar nas informações que estão dentro. Então, o intergroup aqui, vou parar ele aqui. Isso. Tá. O que ele está me dizendo? Tá? Ele está me dizendo, existe um componente chamado coordinator dentro do NiFi que ele faz o balanceamento das máquinas que estão ativas. Então, o que ele faz? Se uma máquina cair, uma máquina oscilar, a rede der um freeze aí, existir algum tipo de problema de troubleshoot, né, de throughput de rede, ele faz essa coordenação, esse balanceamento de qual máquina escolher. Então, provavelmente, ele já está um pouco sobrecarregando aqui a máquina que eu implementei, tá? Aqui, aí eu já entrei dentro dele, tá? Então, ó, vocês vão ver que ele ativou. Agora vamos olhar um pouquinho para as caixinhas que eu tinha criado, né? Então, eu peguei da internet um fluxo lá passivo, né? E aí vocês vão ver o que ele faz. Tailfile. Esse Tailfile, ele basicamente ele é um gerador de dados fakes, né? Como eu comentei com vocês. Então vocês vão ver aqui, ó, eu estou dentro do Process Group. Se eu puxar aqui dentro do meu painel, eu não vou ver aquele outro fluxo de dados que está externo, porque ele serve exatamente para isso, para separar as dimensões de assuntos específicos. Então, digamos que esse teste aqui seja específico para um processo aplicação A. E aí lá fora, outro desenvolvedor está desenvolvendo a aplicação B. Então, para não conflitar, a gente pode utilizar assim, e até mesmo para criar toda uma cadeia, né, de processamento. Eu posso ter todo um encapsulamento que tem vários processos que precisam executar para depois disparar outra parte do processo. Então, a gente encapsula isso em Process Group para poder disparar outros fluxos, tá? E aí aqui tem todo o fluxo que ele trabalhou, né? Como eu parei todos, vocês vão ver aqui, ó. A fila, normalmente, sempre que você integra um componente ao outro, você gera esse componente de fila, que ele chama, né? Então, ele fala, olha, o que está trafegando agora é isso. Se teve sucesso ou se não teve sucesso, tá? Então, ele dá, basicamente, as informações mais chaves aqui para você entender se está tudo indo bem ou não está. E aí, para vocês verem, por exemplo, dentro da configurações, esse aqui é um processor de gerar componentes. Então, dentro dele, eu tenho algumas coisas específicas para o tempo de execução, eu tenho algumas coisas específicas para agendamento, né? Então, eu posso fazer isso rodar a cada 10 minutos, a cada 1 hora, eu posso fazer ele rodar em todos os nodes ou somente um dos nodes específicos, né? Para me conseguir melhorar na minha performance. E eu tenho algumas informações aqui que eu consigo configurar para diretório de saída, qual vai ser o diretório de log, se ele vai ter algum arquivo específico que ele vai gravar, vai nomear, né? Então e aqui tem comentário. Isso aqui serve muito para versionamento, né? Então digamos que eu sou um desenvolvedor, trago algum componente aqui, eu não posso, não, por enquanto estou mantendo o diretório log especificamente, porque a área de TI ainda não criou um novo diretório para me mudar, para me migrar os arquivos de log, por exemplo, tá? Então, ele ajuda muito com essa comunicação aí dentro de uma squad, dentro de um time, tá? E aí eu tenho outro tipo de processo. Então, cada um respeita uma estrutura. Vocês vão ver, ó, que esse daqui já tem outras propriedades, ele já tem algumas coisas diferentes, ele já tem já um tratamento de duração diferente, ele tem aqui todo um fluxo de automatização. Quando você linka ele é um fluxo secundário, você consegue fazer tratamento de falha. O NiFi é muito bom para isso. Digamos que eu preciso fazer um tratamento de falha, caso dê um problema X, ele cai num segundo processo. Cai de um problema Y, ele cai no terceiro processo. Então, eu consigo ramificar de várias maneiras, de uma forma bastante inteligente aí, esse tratamento de falhas, né? E aqui, no caso, tem um split, né, que é específico da função. E aí o que eu fiz aqui? Eu gerei dados aleatoriamente, fiz um split de texto, fiz uma quebra de texto, né, uma divisão desse texto que está sendo gerado aqui. E aí, no segundo momento, eu fiz uma compressão dessas informações, né? Depois, eu criei uma atualização de atributo. Eu fiz
uma gravação de um arquivo com um atributo novo, mudando a nomenclatura do arquivo, coisas do tipo. E por último, eu tenho o putfile. O putfile, ele é a gravação de um arquivo local, né? E aí vocês vão ver que isso aqui é bem padrão, tá? E você, é só para, continuava com erro. Então, vocês vão ver aqui assim, ó, como eu valido se tudo aconteceu bem. Entrou o 114, fiz a leitura bonitinho e teve o out, teve a saída. Então, esse processo rodou completo e mandou para cá. Esse cara, eu ainda não tive nada de out, não consegui ainda configurar corretamente a saída dele dentro de um diretório lá no meu ambiente. Eu fiz alguns testes, mas ainda não fluiu, tá? Então, eu fiz os testes de permissionamento. Deixa eu ver se ele está reclamando da mesma coisa. Antes ele estava reclamando do permissionamento. Agora, isso daqui é problema de ambiente, tá? O ambiente está oscilando, né? E aí, para vocês verem, ó, quando eu preciso criar um processo, um processor novo, né? O NiFi ele já tem vários pré-configurados. Então, por que que ele facilita bastante? Ele faz as coisas andarem muito rápido. Você consegue ter diversos tipos. Digamos que eu quero PUT e HDFS. Ele já vai ter um componente que faz insert no HDFS. Eu não preciso criar a roda, entendeu? E aí eu só trago esse cara para cá e entro no nível das configurações. O que eu preciso configurar? Eu preciso saber qual que é o diretório, se tiver um conflito, tiver algum problema de overwrite, o que eu faço? Dá falha, dá um replace, dá um ignore. Então, ele traz todos os recursos que a gente faria isso na mão, faria por linha de comando dentro do... Então, ele facilita de forma visual tudo isso, né? Eu vi uma pergunta, como a nossa aula está tão dinâmica, o que foi dito? Todos esses componentes estão oferecidos pelo NiFi, estão numa toolbox para serem utilizados ou você mesmo criou? Isso. Então tá, então respondendo, na verdade, esses componentes, eles vêm já, você tem muitos componentes já pré-configurados, ó, a lista aqui é bem grande, tá? Muitos componentes pré-configurados. Normalmente, para tudo que a gente faz dentro do HDFS, para tudo que a gente faz no Hive, para tudo que a gente faz no HBase, já tem componente pronto, tá? Então, dificilmente você vai precisar criar alguma coisa para XML, para fazer serialização, para fazer tratamento, tem muita coisa. Executar SQL, para executar script, para executar Spark, você já tem muita coisa. Todas essas aqui, ó, você tem 254 itens. Tá? Então, o que acontece? Você já tem muita coisa pronta. Quando você. Aí tem dois níveis de criação. O primeiro caso eu tenha, por exemplo, eu tenho um componente HDFS, mas por algum motivo específico, o meu ambiente tem uma configuração a mais. Ele tem um Kerberos que é configurado por algum motivo, foi pensado dessa maneira, tem que trazer a keytab, tem que trazer mais isso, mais aquilo. Eu posso pegar o componente do HDFS, por exemplo, né? Vamos pegar esse cara aqui. Posso pegar esse cara aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver se ele me dá esse recurso. Tá? Então vamos olhar para ele. E aí eu tenho propriedades. O que normalmente eu posso fazer quando eu estou nesse nível, tá, de ajuste? Eu posso vir aqui e criar uma nova propriedade. Isso me dá a condição de olhar para uma configuração que não foi pré-definida pela estrutura daquele componente, mas eu posso adicionar. Digamos que eu tenha, olha, para esse componente funcionar, ele tem que olhar para uma propriedade que vai vir com o valor, sei lá, batatinha. Aí eu venho aqui e falo assim, vai ter uma coisa que chama batatinha lá. Tá? E aí eu venho, coloco aqui e passo o valor. O valor da batatinha normalmente é 10. Tá? Beleza. Então, se era uma propriedade, se era uma configuração que precisava para fazer uma autenticação em um ambiente, alguma coisa, isso daí vai resolver. Mas, então, assim, a gente tem tanto já coisas pré-definidas que a gente pode melhorá-las, otimizá-las por meio desses atributos, né? Mas se a gente tiver a necessidade de, por exemplo, eu preciso, dentro de trazer um componente Java, né, uma UDF especificamente, essa UDF ela precisa executar um regex específico para alguns campos de texto. Né? Então, como é que eu faço? Aí eu tenho que ir lá, aí não dá para me simular muito, tá? Eu vou criar um pacote Java, né, e criar um jar, né, um jar em si. Existe um componente desse aqui que é um componente default, um padrãozão que você cria outros componentes, tá? Então ele é meio que uma casca estrutural e aí eu traria esse jar, implementava ele como se fosse
como se fosse uma propriedade desse componente, e aí ele passaria a olhar para esse script, para essa linguagem que foi aplicada. Tem sim, ele normalmente, no que eu entendo, ele suporta R, suporta Scala, suporta Java e suporta Python. Então, suporta tudo, né? Fora isso, dificilmente você vai precisar de alguma outra coisa. E suporta Shell Script, obviamente, né? Então, pessoal, aqui a gente tem muita coisa mesmo, tá? Então, tem todos os recursos de mensageria, tem todos os recursos de engenharia, tem diversos recursos para processamento, diversos recursos para validação. A própria suíte, como eu mostrei para vocês do NiFi, já suporta todo esse tratamento de erro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, olha, esse potfile, eu quero gerar um componente específico para, se der erro, ele me fazer alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse log message aqui. Esse log message é bastante usado, tá? Então, digamos que eu tenha, dentro desse cara, eu vou puxar aqui, ó, caso ele tenha algum erro, né? Então, o que ele fala? Olha, quais são os tipos de relacionamento que você quer que ele faça alguma coisa? Na falha e no sucesso, tá? Então, eu quero assim, só que ele só me dê uma mensagem quando ele falhar. Beleza, então vamos lá. Adicionando essa relação, e dentro dele, eu vou configurar, olha, o meu nível de log, por exemplo, é um erro, né? Qual que é o prefixo, né? Então, eu vou fazer algumas configurações específicas para gerar esse arquivo lá dentro do ambiente. E aí, provavelmente, o que é passivo? É passivo de eu implementar um dashboard de monitoramento dentro específico para esse processo. É passível de eu armazenar isso dentro de uma área que facilite a manutenção por parte da equipe de DevOps, da equipe de suporte, da equipe de arquitetura de infra, né? Então, os recursos que a gente tem para criar pipelines no NiFi, meu, é muito bom. Eu trabalhei algum tempo com ele, né? E foi algo assim que é uma ferramenta excepcional, tá? Se a Cloudera tem um produto bom, é esse aqui. E aí, em relação a essa estrutura, esse Data Fusion, ele é algo muito, muito poderoso, muito poderoso. Porém, ele não tem que ganhar tanta relevância, porque o que está sendo feito hoje nas estratégias de engenharia de dados, nos fluxos de dados, no universo assim, para gerar informações para o Analytics? A pessoa que tem a cloud, ela não vai comprar o Data Fusion para orquestrar isso. Por quê? Ela aplica lá um Airflow, né, que é a ferramenta hoje mais robusta que temos aí para orquestração de processos, né, orquestração de ferramentas, de integrações. Então, quando a gente fala de orquestração, o que é orquestração? É eu executar, eu conseguir monitorar, manipular, estruturar, encadear todo o processamento que eu preciso para um pipeline de ponta a ponta, né? Então, o Airflow, ele é muito robusto, ele consegue olhar tanto componentes internos a uma plataforma, externos a uma plataforma, ele tem um gerenciamento macro, assim, né? Então, ele dá muita recursividade. Então, o que as empresas fazem? Elas optam por pagar já o serviço os serviços da cloud. Então, vamos lá. Eu vou comprar o PubSub, né? Eu vou utilizar o PubSub, vou utilizar um S3, vou utilizar um S3 ou um Cloud Storage, vou utilizar uma ferramenta de visualização, um Data Studio, né, um Cloud Studio, alguma coisa do tipo, e aí vou fazer o meu processo funcionar. Quem vai orquestrar isso? O Airflow, que eu posso implementar, porque é um open source dentro de uma VM, né? Dentro de uma VM eu já consigo utilizar ele como gerenciador de toda a plataforma, ou eu posso criar lá dentro de um lugar específico, dedicado para que ele consiga olhar de forma mais facilitada, que ele tenha todo o controle de integração de usuários em algum Kubernetes, alguma coisa do tipo. Então, não faz nenhum sentido eu contratar também o Data Fusion para fazer isso, sendo que o Airflow faz isso teoricamente gratuitamente, né? E o Airflow e o Data Fusion tem um custo um pouco alto. Então, é uma ferramenta muito boa, se vocês tiverem interesse, dê uma lida sobre, mas ela não ganhou mercado, eu acho que por isso, porque o Airflow tem resolvido a maioria dos problemas, tá? E em relação a NiFi, quando a gente está falando de Cloudera, quando a gente está falando de Big Data, quando a gente está falando do universo Hadoop, o NiFi com certeza é a melhor pedida aí, tá? Por que que essas estratégias do setor financeiro, do setor bancário, de algumas outras indústrias e segmentos, eles apostam muito nesses novos produtos
com Hadoop, com NiFi, com Stream, com Kafka, porque é o que hoje tem de mais versátil, mais flexível para o universo de Big Data, né? E assim, isso bem integrado, no cluster parrudo, tendo toda uma recursividade de máquinas, isso daqui é muito bom. É algo que funciona muito bem. Você consegue integrar várias equipes trabalhando simultaneamente, né? Você consegue criar snapshots, então você tem um controle de backup, você tem um controle de segurança, de acesso. Então é bastante legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer esse cara fazer uma gravação. Aí você tem que clicar fora. Vocês viram que ele estava achando que eu estava usando o carinha ali. Agora ele vai executar tudo. Aí ó, ele dá um verdinho, e aí vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho. Aí aqui essa fila, você vê que ela está um pouco, ela está, digamos, suja, tá? Multiprocessamento. Eu posso limpar ela para facilitar o meu entendimento. Ah, eu não quero, tá, eu quero isso daqui porque, beleza, ó, ele já rodou alguma coisa aqui que foi gerada daqui, né? Então eu matei a fila lá, mas ele já tinha rodado. Esse cara aqui, ele gera muito rápido, tá? Ele, sinceramente, não é de 5 em 5 minutos, não. E aí, ó, vamos ver se ele vai rodar. Acho que está rodando também. Essa fila também eu posso tirar ela para a gente ver se tem a virtualização. Acredito que teve, né? Isso numa máquina mais parruda, tá, pessoal? Tá meio que no limite mesmo, tá? As configurações que eu estou usando aqui, por mais que seja na nuvem, mas a própria máquina da nuvem, eu apliquei a imagem na VM. Então, eu não expandi a memória a mais do que a VM já estava pré-configurada. Então, por isso que está uma certa limitação, tá? Então, o processo todo está rodando. Ele só está parando nesse file aqui, quando ele está tentando gravar dentro do diretório do... Vamos lá. 3 minutinhos, vamos tentar ver se eu resolvo. Assim. Tá, então, pessoal, peço desculpas por criar um ambiente adequado, tá? A gente realmente não conseguiu trazer o fluxo que eu queria fazer 2 fluxos bem detalhados, mostrando passo a passo, tal. Mas em relação a ferramentas, também é bem importante que a gente feche essa parte conceitual, né, que a gente entenda como isso é aplicado. E essas ferramentas, elas trazem embutido aí esses conceitos, né, quando a gente está trabalhando em uma esteira de desenvolvimento, quando a gente tem um ambiente de dev, um ambiente de homologação, um ambiente de produção, o NiFi ele utiliza um recurso de snapshot. A gente tem a gente consegue tirar um snapshot de todo aquele trabalho que está sendo executado ali, todo aquele template, e a gente consegue subir essa versão do snapshot para um outro ambiente. E aí, quando a gente abre essa versão no outro ambiente, todo o trabalho que foi executado nesse snapshot, a gente sobe. Caso a gente tenha a necessidade de executar alguma coisa menor, alguma coisa pontual, é avaliado, tá? Porque o esforço talvez é um pouquinho diferente. E aí a gente entra também com algumas necessidades de ambiente. Não é somente o snapshot. O snapshot, ele é para o template NiFi funcionar. Mas aí a gente pode ter a estruturação de novas variáveis de ambiente, a gente pode ter a estruturação de alguns diretórios novos. Então, tudo isso não é contido dentro do NiFi, isso daí é dentro de outros componentes. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com o NiFi de um cluster A, estou trabalhando com HDFS no cluster A e o NiFi no cluster B. O que eu preciso fazer? Todas as interações, as criações de diretórios que estão sendo feitas nesse cluster A, se a gente está falando de dev, tem que ser replicadas no ambiente de homologação e, consequentemente, no ambiente de produção. Então, o empacotamento desse deploy para que a gente vá fazendo a evolutiva e a entrega em produção desse pacote é bem importante. Mas em relação ao NiFi, o recurso é esse de snapshot, tá? E aí existe também a parte do esquema register lá, que a gente consegue fazer algumas manipulações um pouco mais, que agora na verdade não é um esquema, é NiFi register, tá? E por meio do NiFi register a gente tem uma recursividade um pouco mais no detalhe para fazer o gerenciamento desses componentes. Mas se a gente estiver falando de subir uma versão de desenvolvimento, era muito aplicado por essa versão de snapshot. Espero que tenha ficado claro algumas coisas, né? Sei que não foi tudo que eu queria mostrar,
mas para a gente encerrar o treinamento da melhor forma possível, né? Agradeço a vocês aí o time que vocês me deram aí da semana passada para cá, muito bom, me ajudou bastante, eu estava bastante corrido, eu queria fazer alguma coisa melhor, vocês viram que eu ainda assim não foi possível por conta de ambiente, mas é isso, né? Fico à disposição, acho que o canal no Slack vai ser o nosso meio, ponto focal de comunicação, fiquem totalmente à vontade, para falarem comigo em questão de qualquer coisa que vocês precisarem de ambiente, qualquer dúvida que tiver, se estiver ao meu entendimento, eu vou responder de prontidão. Se não estiver, eu vou tentar correr atrás e dar uma resposta plausível para vocês, tá? Mas não deixem de continuar estudando. E a minha mensagem para vocês é de agradecimento. Muito obrigado por estarem sempre aqui no encontro. Fico feliz, viu?